Agora a minha entrevistada é uma escritora, Maria de Lourdes Capone. Boa noite, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Eu já conheço a Maria de Lourdes já na televisão, tive a honra de entrevistá-la, ela falou do seu trabalho e hoje ela vem falar um pouco para vocês que nos acompanham através das ondas da Rádio Mais Alegria. Maria Capone, seja bem-vinda à Rádio Mais Alegria, é sempre uma honra, sempre uma alegria, né? Como eu já falei. Na televisão é diferente, são 15 minutos, né? E aqui são 1 hora, então dá pra gente debater mais. Então a palavra é vossa. Muito obrigada a você, obrigada aos ouvintes dessa conceituada emissora, que sejamos essa alegria verdadeira, que o mundo realmente precisa dessa alegria, mas uma alegria verdadeira. Você começa muito bem o programa. Existem vários tipos de alegria: alegria forçada, alegria que esconde muita coisa dentro de nós, que seria o riso forçado, que seria a gente não quer mostrar um sofrimento, não quer mostrar uma dor. E muitas vezes a gente fica ou envaidecido por alguma coisa, ou fica sufocado por alguns sentimentos. Então a alegria tem que ser uma emoção natural. A alegria cura muitas dores em nossa vida. Ela cura a tristeza, ela pode curar a ansiedade, desde que ela não seja uma coisa forçada. Por isso que eu acho que essa rádio, essa emissora está assim, levando a verdadeira alegria para o seu público. Para começar pelo nome, né? Rádio Mais Alegria, isso, né? Eu sempre brinco, né? Uma alegria sempre. Vamos somar as alegrias, as alegrias, porque a alegria é uma emoção, e toda emoção é uma onda. Vocês estamos dentro de uma emissora e sabemos qual é a onda dessa emissora? Onda curta, onda longa? Essa aqui, AM, ondas curtas, né? Ondas AM? curtas. Não. Amplitude modulada. Modulada, é isso. AM. Eu costumo usar um pouco esse exemplo. Eu trabalhei 17 anos na Itaipu Nacional, então a gente falava assim, ondas, né, corrente contínua, corrente alternada. Então seria interessante nós mantermos a corrente contínua da alegria, mas ela é realmente, muitas vezes do nosso dia a dia, ela é alternada com tristezas, com eventos que a gente não quer, não gostaria que acontecesse. Então, como a nossa emoção, ela vibra, se eu vibro numa onda frequente, eu vou alcançar ali na frente que está na mesma onda, e essa onda vai aumentando, ela vai potencializando, e a gente atinge um raio muito grande de pessoas que podem estar passando por um momento de tristeza, mas que de repente sentem uma alegria. E a gente sempre estamos nos contagiando. Nós estamos conectados nessa onda. É verdade, é verdade. Aproveitando já esse momento, nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem, uma referência, o que ocorreu no final de semana, que todo o Brasil acompanhou, que foi o grande comunicador Gugu Liberato que partiu dessa vida. E aí vem aquelas perguntas, né? Por quê? Tem um monte de interrogações, tem um monte de perguntas. Aí eu aproveito para fazer aquele alerta, né? Não deixe para amanhã para você abraçar seu filho, sua filha, o seu marido, a sua mulher. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã para falar para a pessoa: eu te amo, eu gosto de você. Porque talvez o amanhã não chegará, né? Então o momento é aqui agora. Então, se você sente vontade de abraçar alguém do seu relacionamento e falar para sua mãe, para o seu pai que o ama, não deixe para falar depois quando partir. Eu vi muitas mensagens nas redes sociais, e a gente, isso é muito natural, bacana, louvável, que as pessoas fazem aquelas mensagens bonitas, só que a pessoa que partiu não vai ver mais aquilo ali. Então eu costumo falar o seguinte: trate seu pai bem, sua mãe bem, porque não adianta depois que ele morrer, que ela morrer, você querer fazer um túmulo bonito, e a gente vê no dia de final, dia 2 de novembro, os cemitérios todos lotados, e as pessoas levando flores, e nem mais flores e tal. Tudo bem, é importante tudo isso, é uma homenagem, mas a maior homenagem que você pode fazer para o ser humano é em vida, é abraçando, é perdoando. Agora nós estamos chegando já no Natal, estamos a 1 semana do mês de dezembro, menos de um mês, não, estamos exatamente a um mês do Natal. Então não espere o Natal chegar para você pedir perdão para alguém, que às vezes na nossa família, às vezes aquelas rixas que acontecem, nós somos humanos, e acontecem alguns problemas, isso é normal. Então, o momento de você estender a mão é agora, não deixe para amanhã, talvez o amanhã não chegará. Então é o que eu falo, não adianta você que depois que a pessoa parte, querer fazer mensagem bonita no Facebook, no Instagram,
seja onde quer que seja, a pessoa não vai ver. Importante é você falar agora, eu te amo, gosto de você, me perdoe. Mesmo se a pessoa que cometeu o erro, estenda a sua mão, tira o orgulho, né? E nem a gente fala, né? A gente vê, até frase de internet que a gente viu no dia 2 de novembro, no cemitério faltou vaga de estacionamento, enquanto os asilos sobra vaga, né? Ninguém vai visitar uma pessoa que está lá no asilo, né? Muitas vezes o próprio filho joga seus entes queridos lá, seu pai, sua mãe, não vai nem visitar. Gente, né? Exatamente. E depois que a pessoa morre, começa a fazer frases bonitas, escrever no cemitério, lápides maravilhosas, túmulo de mármores e não sei o quê. Então isso aqui eu estou falando para vocês como ser humano, é o que a gente vê. Nós estamos inseridos num mundo, que eu acabei de falar. A informação está aí. Não adianta a gente querer entrar na loucura de acompanhar todas as informações que nós não vamos conseguir. Então, muito bem, eu já falei bastante, agora é a vez da minha entrevistada. Maria de Luz Capone. Quem é a Maria de Luz Capone? Antes da escritora, conte um pouquinho da sua história para nós, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Conta, mas posso aproveitar um pouquinho o teu gancho? O momento a é esse. respeito de se tocar no falecimento do Gugu. Então, a gente vê todos os dias, tem gente morrendo, gente esquecida, gente que nunca vai ser lembrada. E eu tenho escrito muitas frases também sobre a morte. A morte é a única rasteira que a vida nos dá. Então, quando ela passa por perto e deixa um arrepio, e todo mundo sente o arrepio, ela deixa um recadinho, eu já volto. Então, a única fila em que ninguém consegue furar e que todo mundo gostaria de ser o último, é a fila da chamada para a morte. Então, o dia que nós encararmos a morte como apenas uma passagem, eu tenho escrito muito sobre isso, né? O meu diálogo com a morte, eu passei a ter medo de me relacionar com a morte depois que ela me garantiu que ela não mata ninguém. Quem mata as pessoas são as consequências. A morte é aquele veículo, aquela entidade, aquele ser que nos pega desta vida e nos leva carinhosamente para outra vida. Então nós temos tanto medo da morte e não temos medo daquilo que nos leva à morte. Uma alimentação errada, a bebida errada, isso que está falando da comunicação, encher a cabeça de informações que não vão resolver para nada e não dá tempo de cuidar do seu emocional, não dá tempo de cuidar das suas relações. A gente se perdeu. Nós só estamos querendo ver como é que os outros estão, só como os outros estão. Nós não queremos mais olhar para nós. As pessoas têm medo de se encontrar dentro delas mesmas. Então, pensa bem nisso, né? Sempre que a morte passa por perto e leva alguém que nos conhece, ela deixa um recado, já volto, mas não diz quem que vai levar. E está escrito, né? Já está a nossa vida, o dia que nós nascemos, já vem a nossa carta assinada, né? Você nasceu hoje, o seu prazo é esse. Só que ninguém está preparado, né? Então é o que a gente fala, né? Abrace agora, não deixe para amanhã, né? É o aqui ou agora. Às vezes não dá tempo de tirar a roupa do varal, né? Que a gente fala, né? Não dá tempo de tirar a roupa do varal, não dá tempo de fechar a porta. E né? viemos de primeira classe, a volta a gente vai definir. E verdade, A volta é verdade. decide. Então é muito importante. Por que eu estou falando isso? E quando é uma personalidade que aconteceu, o Brasil todo está enlutado, está sentindo realmente pela personalidade que foi, como ela bem citou, todos os dias está partindo gente e não são nem lembradas. Mas como é uma pessoa que oferece um momento de uma boa reflexão. Isso aí. É uma pessoa que foi um momento de uma boa reflexão, inclusive até na sua passagem, agora na sua morte, ele fez um gesto muito bom, um gesto belíssimo da doação de órgãos lá nos Estados Unidos. Parece que os seus órgãos vão ser servidos para mais de 50 pessoas. Isso é um gesto muito bonito de carinho, de amor. Né? E chama atenção para que alguém que também faça uma atenção mesmo, né? também está sendo um exemplo, né, para muitas pessoas. Muito bem, a gente não gosta de falar nesse tema, mas é a realidade. Daí é um momento a única certeza que nós temos. A única certeza. Né? É um momento que a gente aproveita para fazer uma reflexão. A reflexão, né? Como eu sempre falo, né? Não adianta aquelas frases que as pessoas escrevem. Bacana, mas gente, faça antes. Né? Faça antes, porque quem partiu não vai ver aquelas frases. Eu já passei por alguns riscos, alguns perigos, né? Então eu posso dizer que eu já tive assim de cara mesmo com a Senhora Morte. E eu acho que ela está sendo muito piedosa comigo. Então eu passei por um afogamento num rio com 2 anos de idade. Eu fiquei um tempão dentro de um rio, depois que uma pessoa veio me buscar. Meu pai cuidava já que você pediu para eu começar sobre a minha caminhada, eu tinha 2 anos de idade. E lá em Seberi, no Rio Grande do Sul, quando eu nasci, meu pai cuidava 2 geradores de energia elétrica que abasteciam umas indústrias, umas empresas
da cidade, da família Zanquete. E eu, num determinado momento, meu pai desligou as turbinas e nessas alturas a água tem lá do reservatório chegava ao pé da nossa casa. E ali eu fui abocanhado pela água e eu andei uns 300 metros mais ou menos, não sei quanto tempo fiquei. Eu sei que eu fui resgatada da água e com certeza eu tive assim, um encontro muito pessoal e falou, olha, você ainda não, você vai lá e temos alguma coisa para fazer. E então até os meus 13, 14 anos eu vivi nessa cidade, depois eu fui para o Paraná, a família mudou-se, meus irmãos jogavam futebol, né, eram titulares de um time em Santo Antônio do Sudoeste, e eles eram marceneiros, a família do meu pai também é marceneiro, então eles trabalhavam nessa linha, e nós fomos todos para lá, a família é grande, somos em 16 irmãos, eu sou a 13ª, graças a Deus, todos muito bem criados, minha mãe é analfabeta, meu pai metade do primário, mas nos criaram com uma educação muito, eu não diria rígida nem severa, mas justa. O que mais eu recebi do meu pai e da minha mãe foi justiça, mas uma justiça com ternura, uma justiça com amor, uma justiça com você é importante, você é muito importante. Lembro da minha mãe um dia de um merecido castigo que eu ganhei durante o dia. Aí fui dormir naquela sensação de injustiça, chorosa. Aí a minha mãe ia acomodar todos, ia para a cama acomodar a gente. E ela viu que eu ainda estava chorando, ela chegou e falou assim para mim, explicou por quê, castigo, e falou, amanhã você será melhor, minha filha. E essa profecia valeu. Todos os dias, amanhã você vai ser melhor. Isso aí vale. Está valendo para o resto da minha vida. Então foi uma trajetória assim, eu trabalho desde meus 8 anos de idade, eu era babá, atendia crianças, estudei em escola pública o tempo todo, fui para o Paraná, Santo Antônio do Sudoeste, onde eu morei 10 anos lá. Foi assim uma vida muito intensa de comunidade, de ajudar a comunidade, me envolvi muito com as questões sociais no município e dali eu fui para Foz do Iguaçu. Maravilha. Foz do Iguaçu foi assim um presente também que eu ganhei, de chegar até lá. Cheguei no momento em que a Itaipu Binacional estava no começo de tudo ainda, e cheguei lá e havia a condição de fazer algum teste admissional e eu comecei a trabalhar. Fiquei 17 anos na Itaipu Binacional. Maravilha, maravilha. Mas para chegar ao trabalho que eu estou, que era a razão da minha vida fazer esse trabalho, quando eu fui, ainda lá em Santo Antônio do Sudoeste, nos meus 15 anos, eu ganhei um livro que se chamava Temperamento Controlado pelo Espírito. Era de um pastor, Tim LaHaye, ele morava na Argentina, eu até hoje não sei se ele era argentino ou não, mas pelo sobrenome não deveria ser. E eu comecei a ler esse livro porque eu ia trabalhar com jovens, coordenar grupos de jovens. Desde muito cedo eu fui muito envolvida assim, com questões de grupo e social. E eu comecei a me identificar nesse livro. Mas ao mesmo tempo eu via que a minha irmã tinha o mesmo temperamento que eu, e ela era toda a razão e eu toda a emoção. Eu chorosa e ela mais fria do que eu. E isso me deu uma necessidade de começar a estudar e começar a buscar, a entender o que é o temperamento do ser humano. Todas as pessoas estão muito preocupadas mais com a personalidade. Fala-se de personalidade forte, fala-se disso, fala daquilo, e na verdade a personalidade é o resultado. A causa é o temperamento, que está no nosso DNA. Nós nascemos com aquela faixinha do DNA, aquela fita do DNA, e ali está o composto, a mistura que faz uma pessoa ser rápida, outra ser lenta, entre outras funções, é claro, né? Estou falando do temperamento. Umas serem introspectivas e a outras serem totalmente extrovertidas. E aí eu fui assim aprofundando a minha pesquisa, observando pessoas, porque na cidade que eu morava não tinha energia elétrica, não tinha televisão, era radinho a pilha, pegava as emissoras, me lembro muito da Voz do Brasil todos os dias, mas eu tinha biblioteca. E eu comecei a observar pessoas.
eu ia fazendo anotações e anotações. Aquela pessoa corre, qual é o jeito dela, por que ela corre, por que ela anda rápido, por que ela anda devagar. E eu fui associando, porque daí eu descobri, eu fui entender que quem começou a estudar sobre os temperamentos, mais assim da maneira como a gente conhece, foi Hipócrates, o pai da medicina. Claro que antes deles, na Índia, havia um estudo sobre os 4 elementos da natureza, né? As 4 fases da Lua, esse número 4 era muito estudado nessa época. Então ele pegou 4 matrizes básicas de temperamento, porque ele estudava o temperamento de acordo com as enfermidades daquela população pequena, que não é a população de hoje, né? Então era um número muito restrito lá. E ele observava que as pessoas que tinham derramamento da bilis colérica tinham uma atitude. Então começaram a falar que essa pessoa era enfesada, era brava, era nervosa, era agressiva, vivia nervosa. Então isso entendiam que era o derramamento da bilis melancólica. Ainda não tinham noção dos hormônios excitatórios e inibitórios. Isso está tudo no seu livro aqui? Está no livro, então vamos citar certeza. aqui. Eu Então, sou assim biologicamente. Eu sou assim biologicamente. Então ela está Isso. explicando aqui, passo a passo, o que é o livro, né? Pega nessa live aí, tá pegando aí? Pega, tá pegando. Tá pegando, né? Então aí você que tá vendo, eu sou assim biologicamente, ela é a autora do livro, Maria de Lourdes Capone. Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode. Pode. Então vai ser eu um prazer, vou vai ser abrir um aqui o prazer. telefone para que se alguém houver interesse em fazer alguma pergunta, é o 3209-4755, 3209-4766. Se você quiser fazer alguma pergunta para a escritora Maria de Lourdes Capone, é muito interessante. Eu sou assim biologicamente, né? Então, dando continuidade, muito interessante, né? Ok, biologicamente é isso que eu estou falando. Nós somos assim, o temperamento é biológico. Biológico. O caráter e a personalidade são emocionais. São resultados, né, do fator emocional, de tudo isso. Mas o temperamento é biológico. Nós nascemos com essas características e morreremos com elas. Cada grupo de temperamento tem um ritmo e tem uma velocidade. Eu falava do temperamento perseverante, que é aquele que Hipócrates trabalhava como se fosse como o derramamento da bilis colérica. E até tem um fato curioso, a Michelle Obama, eu vi uma foto dela e uma frase dela que dizia assim: desde o primeiro momento, a única coisa que estão dizendo de mim é que eu sou uma negra colérica. Ela se referia ao temperamento dela. Então eu reescrevo essa frase e oxalá que um dia a Michelle Obama venha saber disso, e a frase correta seria: desde o primeiro momento estão dizendo que eu sou uma negra perseverante. Porque eu mudei o nome dos temperamentos. Hipócrates dominou de colérico, eu chamo de perseverante. Eu trago para o lado positivo, eu trago para o lado que nos leva a nos compreendermos um pouco mais e não sermos taxados pelo lado das enfermidades. Aí tem outro grupo que ele chamou de sanguíneo, que tem a ver com a corrente sanguínea, que não para, o movimento do sangue, o fluxo do sangue não para. E essas pessoas hoje são consideradas hiperativas. Então, todos os hiperativos são de temperamento sanguíneo, que eu chamo de espontâneo. Mas nem todos os espontâneos são hiperativos, porque nós temos um pouco dos 4 grupos em maior ou menor proporção. Então você, por exemplo, sargento, você é perseverante, contemplativo, espontâneo e, por último, equilibrado. Obrigado. Obrigado. Isso é importante. É importante saber. Exatamente. Essa leitura eu faço por fotografia e até por telefone, porque é essa metodologia que eu passo para ajudar as pessoas. Então, o temperamento espontâneo é aquele inquieto, é o chamado capetinha, é aquele que se mete em tudo, é aquele que quer saber de tudo, é o curioso para tudo. E nós temos o temperamento que Hipócrates chamou de melancólico, que eu chamo de contemplativo, que é o grupo introspectivo. Ele é inseguro, ele é medroso, ele não se abre, ele não se expõe, ele se esconde. Então, é o tímido por excelência, porque tem a timidez por não me deixar falar desde pequena e tem a timidez por não conseguir me relacionar com os outros.
Muito esse bem. É outro assunto que dá muito pano para manga também. Né? Dá muitas pautas, né? Muito interessante, é muito bacana. Um treinamento de 12 horas e olha que falamos o Bacana. tempo todo. Aí tem o quarto grupo, ou que seja o primeiro grupo, não vem a ordem, mas é o que ele chamou de fleumático e eu chamo de equilibrado. É o grupo mais lento. Mais lento de todo. Ele é lento em movimento, ele é lento para pensar, ele é lento para aprender, lento para tomar decisão, porque agora eu falei de onda sonora antes, vamos falar agora de potência, né? Vamos fazer uma comparação dos 4 grupos com as marchas do carro. Então, o equilibrado é a segunda marcha do carro. Dá para comparar, né? O contemplativo seria a terceira marcha do carro. O perseverante, a quarta marcha. E o espontâneo, a quinta marcha do carro. Maravilha. Segura aí, nós vamos fazer um intervalo comercial, que está muito interessante. Já passou rápido, né?